noite, tudo bem com vocês? Quem for chegando, vai falando um oi pra mim, da onde você tá falando. Hoje o assunto vai ser, você já ouviu falar da Síndrome da Mulher Maravilha? Tem muitas mulheres que sofrem dessa síndrome, né? Por quê? A gente vive numa loucura aí diária de muitas responsabilidades, muitas coisas pra gente fazer. Principalmente a mulher que acumula funções, né? Então ela tem que dar conta do trabalho dela, principalmente agora no momento de quarentena, muitas estão trabalhando em casa, as escolas estão fechadas, então a mulher está tendo que ficar trabalhando em casa e às vezes com o filho em casa, dando conta do filho, da casa, do marido, do trabalho, de tudo ao mesmo tempo. E às vezes fica sobrecarregada, fica com uma sensação até de se sentir incapaz, impotente de dar conta de tudo. Então a gente vai falar hoje sobre esse sentimento, sobre essa autocobrança que nós vivemos aí, até da nossa sociedade, a cobrança de nós mesmos, né? No nosso perfeccionismo de ter que dar conta de tudo. E hoje eu vou ter uma convidada, a Cleo, que é psicóloga, consteladora familiar, que vai falar desse tema com a gente, vai dar algumas dicas práticas para você sair dessa situação, tá? Deixa eu convidar aqui a Cleo para participar junto com a gente. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Um miado de gatinho. Já chegaram aqui, fica miando. Você não vai ficar atrapalhando a live da mamãe, né? Você não vai ficar atrapalhando a live da mamãe. Se comporte, gatinho. Boa noite, Cleo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, Bia? Tudo bom? Tudo ótimo. Tá me Prazer ter ouvindo você aqui com bem? a gente. Tô te ouvindo bem. Seja muito Bom, bem-vinda. muito Me obrigada, é um fala. prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Que bom! E eu tô Uhum. falando aqui o tema, né, de Sim. hoje, né? Como vencer esse esgotamento mental, o quanto que Uhum. nós, mulheres, homens também têm essa situação de querer dar conta de tudo, de a gente ficar naquela correria do dia a dia, fazendo muitas coisas, e Sim, acaba gerando uma certa ansiedade, um certo estresse, né, Cléo, de ficar sim. tentando dar conta tudo. Como que você vê isso? Primeiro se apresenta um pouquinho, fala um Sim. pouquinho de você Bom, eu e sou a depois Cleo, eu sou aluna da Lia, da mentoria, que ela fantasticamente tem me feito uma grande ajuda, né? Sou muito grata à Lia. Gostei da Lia desde o primeiro dia que eu a vi e senti que nela eu ia fazer um voo, um salto. E eu estou curtindo muito estar podendo estar dentro dessa mentoria. Estou aqui a convite dessa mentoria. Estou muito feliz por isso. E o tema que a Lia deu assim uma marca dela, ela colocou a Síndrome da Mulher Maravilha, né? Eu achei fantástica essa ideia, porque realmente ela traduz, ela expressa o dia a dia de muita gente nesse mundo, sim, né? verdade. Principalmente E nós mulheres, né? nós mulheres, mulher, ela já vem desde a nossa cultura patriarcal, sociedade cristã ocidental, com tipo assim um modelo, um padrão de que ela é doadora, né? Isso tem muito nas igrejas. Quem vai lá na espiritualidade é a mulher que vai pedir, né? Que vai rezar, que vai orar, né? As enfermeiras, Na nossa a, ancestralidade vem muito da mulher ser criada para servir o homem, né? isso, Isso lá atrás vem essa criação, e a gente vê até nos dias atuais essa sim, criação de mulher sendo criada para servir o homem e a mulher ser uma servidora. E já tem toda um instinto de proteção,
tem um instinto Uhum. de maternidade, né? De querer cuidar das pessoas, né? Isso. É Bem, uma maternagem, você falou muito bem, é uma maternagem, né? Nós que geramos a criança, nós já temos realmente esse dom da doação instintiva, né? No gerar uma criança no nosso ventre, né? A maternagem. exato. Ah, Independente se a mulher, só fazer uma aspas aqui, parênteses. independente se a mulher tem filho ou não, ela Sim, tem um instinto maternal de cuidar das pessoas. Às vezes ela cuida dos pais, às vezes ela cuida dos irmãos, às vezes ela cuida sim, da empresa, dos funcionários, ela tenta abraçar esse lado maternal aí dela, sim, e exatamente. expressar de alguma forma, né? Eu lembro a minha mãe falando assim. Ela é a caçula de três, ela é a terceira, tem dois irmãos antes dela. E ela fala que a mãe não a permitiu que ela estudasse. Só os meninos podiam. E ela ficava chorando lá no portão, pedindo para a mãe que queria muito ir para a escola. Aí minha mãe foi uma pessoa, né? Ela está viva hoje, né? E ela foi buscar, foi estudar como adulta. Naquela época tinha supletivo, morava na fazenda. Ela própria foi estudar e é uma pessoa muito sábia, sabe fazer muitas coisas na arte, né, no matilacê, no bordado. Então, assim, ela foi em busca desse lugar no mundo, né? E hoje nós sabemos que nós, tanto homens quanto mulheres, nós necessitamos da igualdade, né? Da Uhum. igualdade. Sempre que um relacionamento for antagônico, um querer sobrepor o outro, vai haver uma questão de desigualdade, de desequilíbrio, e isso vai levar provavelmente a separações, a divórcios. Uhum. Então, Eu é um costumo caminho dizer, desastroso. A doação ela precisa ser muito bem trabalhada e nós precisamos lembrar que nós somos iguais, principalmente no quesito homem e mulher, relacionamento. A Mulher Maravilha é, perde o marido vai embora. exatamente. É isso que eu acho que muita gente não tem noção, tá? Porque as pessoas se doam achando que estão fazendo certo. Elas falam assim: eu Sim, vou fazer o meu melhor para esse relacionamento, eu vou fazer o é. meu melhor para as pessoas para receber atenção, carinho, retribuição. Mas quando Uhum, você desequilibra essa balança de você se doa e você não recebe a mesma coisa, você desequilibrou a balança, você acontece o efeito exatamente o oposto do que elas imaginam. Elas perdem as uhum. pessoas, elas perdem o Isso, valor, perdem o isso. reconhecimento, sem É perceber que estão fazendo isso, isso mesmo. né? E as constelações, elas vão trazer algo assim que eu vejo muito valioso, né? O que é dito nas constelações em relação homem e mulher, relacionamento? Que é uma relação de equilíbrio, vamos dizer assim, meio a meio. É uma relação de dar e tomar, de troca, né? Então ela precisa ser equilibrada. Quando a mulher, dentro dessa cultura que já lhe fez manter esse paradigma de doação, de se desdobrar, de sobrecarga, muitas vezes ela se casa e inconscientemente, vindo para esse padrão maternal, ela entra no lugar de mãe dele, do marido. Sim, E aí muito surge o comum. desequilíbrio, porque dentro das constelações, os pais dão e os filhos recebem. Os filhos verdadeiramente recebem. E o que acontece? Como existem as leis do amor, as leis das constelações, que são leis que regem os relacionamentos, que regem a vida, tal qual a lei da gravidade. Então, são leis que eu não posso mudar, que eu não posso alterar. Eu não posso mudar a lei da gravidade, eu posso. Não, não pode. Peraí que o Eu não gatinho tá posso. pronto. Pega um gatinho aí que ele precisa ser incluído aqui entre nós. Ele tá querendo ela, é Ai, a meu princesa. Deus, ela. Ela é a mais Inclui, fica bagunceira. aqui, gatinha, fica aqui. Na constelação familiar, fala por que as gatinhas são mais bagunceiras do que os gatinhos?
Nossa, Elas são, eu nunca elas vi. são sapequinhas porque elas são criativas, porque elas estão a serviço da natureza, do Ah, é, né? espontâneo. Olha lá. É, Tá vendo? é isso aí, vamos incluir a gatinha. Então, o que que acontece? Dentro da relação homem e mulher, que estaria pedindo aí a relação do equilíbrio, o dar e tomar, uma troca, né? E isso é muito difícil para uma mulher que costuma se doar exaustivamente, perde o controle nisso. O que que acontece? Como ela entra no lugar de doação, ela toma o lugar de pais. Que os pais dão e os filhos recebem. E o interessante disso tudo, como eu tenho trabalho no consultório há 20 anos, eu recebo muito mulher dentro desse perfil. Elas são muitas que É me muito procuram. comum. É muito comum. Eu também tenho muita cliente exatamente para curar esse perfil, né? E pelo o que É. acontece, igual você falou, se a mulher entra na posição de mãe do marido, na doação, ela está se colocando como superior também, né? Como eu Isso. posso, eu sou melhor que você, então eu preciso me doar porque você não tem condições de me dar. Então Ela entra no é uma lugar. Sim, ah, pode falar, terminar, Lia. Ela entra no lugar de ela entra superioridade. numa superioridade. E o marido se sente inferior. Faz Então, sentido, aí entrou o né? desequilíbrio. Você fez com a sua mão. Olha que interessante a mão, a imagem, né? Um não alcança mais o outro. Olha esse buraco aí no meio. Você entende? Agora É junta as isso que mãos. muitas mulheres não entendem, que quando você se torna a síndrome da Mulher Maravilha, você está se colocando superior a todo mundo. Essa Isso. necessidade de doação é porque existe uma falta de aceitação ou de uma Autoestima. necessidade de autoestima, uma necessidade de ser reconhecida, de ser superior às outras pessoas. Então, eu chamo isso de egoísmo disfarçado de generosidade. Como eu sou uma pessoa generosa, Ele é eu muito sou, bem. Ah, se não ela sou eu versa nessa sobre tudo. casa, né? Ela Que versa muita sobre mulher fala, tudo, todos os se temas. não sou eu nessa casa, essa casa não funciona. Olha a vaidade de E a falar vítima. isso, Aí entra né? a vítima, né? Exatamente. Então, a hora que ela ocupa esse lugar, ela imagina que ela está fazendo tanto por esse homem, fazendo de tudo, porque ela cuida bem dos filhos, ela administra bem a casa, ela faz as refeições, ela lava a roupa, ela cuida de tantas coisas. E ele vai embora. E as constelações vão dizer assim, explicar assim para a gente, mostrar que ele vai embora porque ele não consegue retribuir a esse todo. E como a relação precisa de equilíbrio, de uma compensação, no caso, fica impossível atender a mãe dele dentro dessa mulher. Porque uma mãe dá muito para um filho, dá vida. E como um homem vai retribuir a vida? Como um homem vai conseguir trazer esse casamento à homeostase, ao equilíbrio, se a mulher saiu da posição de igual para igual? Então, ele não tendo como retribuir, o débito fica desmedido, porque ela está no lugar de mãe, a gente não tem como. A nossa mãe e nosso pai, eles são grandes, grandes e estão no lugar lá em cima. E os filhos, nós estamos num lugar de pobres e necessitados. Então, olha onde esse E isso homem pode vai. gerar traição, Cléo, pode Claro, gerar traição. ela dá Esse comportamento espaço que ele para fala, onde ele não tem a fala assim, ó, mulher ele vai ali. embora. Não Mas tem a às vezes ele mulher vai ali. embora, mas antes tem uma traição. Porque ele vai precisar da mulher. Isso. Ele não vai se contentar com a mãe no relacionamento. Ele vai Ele já buscar tem a a mulher. mãe. E outra coisa, ele já tem a mãe dele. Olha, tem um É. caso que eu estou atendendo que o rapaz foi embora, voltou para casa da mãe, esse marido, bem Hum. infantilizado, ele casou com uma mulher doadora, salvadora. E ele volta para a mãe. E nós duas, eu e ela ali,
entendemos que ele volta para a mãe, porque quando a mulher se torna mãe, entre aspas, e não é, ela perde para a mãe dele real. Então, essa mãe real volta, meu filhinho. Claro que esse homem também já se casou e ele atraiu uma salvadora. Ela está lá fazendo psicoterapia para entrar no lugar de mulher, né? E para isso ela precisa Uhum. entrar no lugar de filha dos pais dela, né? Então tem uma série de Então, coisas muito interessantes para eu conversar. acho, minha percepção, nós mulheres, por termos passado por tanta humilhação, por tantas dificuldades, por tantos desafios que a gente teve que vencer, o machismo e tudo mais, a gente cresceu muito, a gente evoluiu muito Claro. emocionalmente, a gente amadureceu muito e ficamos mulheres muito grandes. A impressão que eu tenho é que os homens não conseguem acompanhar essas mulheres, né? Porque elas dão conta de muita coisa, dão conta de tudo. Uhum. E os homens parece que ficaram lá na infantilização, de filhinho ainda da mamãe, ainda parece que não amadureceram tanto quanto a mulher que teve que enfrentar esses desafios. Né? A vida do homem, Sim. querendo ou não, ela é mais. O incentivo desde criança vai para a vida, não tem nenhum impedimento, né? Vai, você é homem, você é capaz, você pode. Da menina, não, olha, cuidado, porque você é Fica em menina, você casa. é frágil, você não sei o que lá. Então a gente teve Viu? que É uma quarentena mostrar eterna. Fica em casa, fica aqui no fogão, lava a roupa com a mãe. O menino pode, o irmão pode soltar pipa lá na rua. Então eles Você tiveram fica aqui me facilidade, ajudando. exatamente, nós tivemos que vencer tudo isso, né? Isso é Transcender. saudável? Sim, Hã? entendi. E isso é saudável, a mulher ir em busca daquilo que ela não tinha? Sim, é saudável ela ir em busca. Mas há também uma questão de que ela vai, e muitas vezes, Lia, ela entra num setor negativo, que é competir com o macho, com o marido. E aí ela perde, porque ela deixa o feminino para trás. Aí vem as traições, um É esvaziamento, a negação do uma ausência, feminino, é um é a desligamento do ausência. feminino. Então você pode ser uma mulher de sucesso, você pode ser a Olha, mulher mais bem-sucedida do universo, mas desde que na sua casa com o seu marido você lembre da equivalência, que é uma das leis dos relacionamentos de Bert Hellinger das constelações. E que a gente já conhecia então, como psicóloga, na psicologia já era visto assim, meio a meio. na constelação, quando a mulher, por exemplo, viu a mãe ser traída, viu a mãe ser maltratada, viu a mãe ser rejeitada, viu a mãe sofrendo com machismo e tudo mais. Ela pode olhar para a mãe pensando assim: eu não quero ser como minha mãe, frágil, eu não vou deixar isso acontecer na minha vida. E daí ela pega e eu falo negação da. Acho que a Cleo caiu a internet dela. Você me Aí, ouviu? voltou agora, Lia. Você está me Tá, eu tô, ouvindo? tô te ouvindo. Tava falando o Sim. seguinte: quando a mulher passa por um problema não, né? Ela vê a mãe sendo maltratada, traída, humilhada, passando por machismo e tudo mais. Aí a E mãe ela, dela é a vítima. a mãe dela é a vítima, dela Ela vê e vai fala se assim: não, equiparar ao agressor, ela vai querer optar, no geral, inconscientemente, ela pula para ser o agressor, porque ela não quer repetir a mãe, o modelo da mãe. então, daí ela fala assim: eu não quero ser igual à minha mãe, eu quero ser diferente. Então, eu nego a feminilidade, eu nego o lado mulher frágil, né, uma fragilidade feminina, e vou ser igual um homem, o meu pai, alguém, porque eu vou ser dominadora, porque eu não quero ser dominada. E É mais aí ou ela, menos isso. e ela aí fracassa, ela fracassa, porque ela sai do ruim Ela para ir para o fracassa. pior.
ela não tem vantagem, isso não é benefício algum. O que você está falando é do triângulo de Karpman, é daquele triângulo dramático, que é muito estudado e que dá uma visão bem interessante para nós, que são Hum, os papéis disfuncionais. Você já ouviu falar, muitas pessoas que estão nos ouvindo, das famílias disfuncionais. sim. Pessoas que não estão ocupando o seu lugar correto. Hum, 97%, segundo os estudos, a maioria das famílias estão nessas falhas, nessa inconsciência, trombando, batendo a cabeça. 97% das famílias são consideradas disfuncionais. Então, o são que três que é uma papéis família doentios. disfuncional? Explica melhor. O que seria uma família disfuncional? Família disfuncional, ela atua com três papéis. Salvador, que é essa mulher controladora, dominadora, que faz tudo, a super mulher, a Mulher Maravilha, que tem uma capinha nas costas. Chega aí e E ela arrasa. salva todo mundo. Uau! Né? Então, ela é a salvadora. E tem também o papel de perseguidor vilão, que é o crítico, aquele com o dedo, que é o juiz que vai ver se está fazendo tudo certo essa mulher, se ela está dando conta do recado, porque ele vai exigir, ele é o vilão da história. Ele é aquele que fala: como que você não lavou? Como que você passa a mão no móvel empoeirado? E quer saber se está educando bem os filhos, delegando a ela as responsabilidades que é dele também. E a vítima? Uhum. A vítima é a Hum. coitadinha de mim, eu sempre estou sofrendo, eu tenho que fazer tudo isso, eu não aguento mais, eu sou sobrecarregada. Ai, tenha dó de mim. E uma pessoa, ela pode reciclar esses papéis. Ele passa por uma pessoa. Você pode ser a salvadora agora, fiz tudo. E à noite, não aguento mais, eu tô tão cansada, não adianta, ninguém reconhece. Aí eu vou para a vítima, a mesma pessoa. E tem hora que ela vai falar: menino, vai fazer aquilo, eu não aguento mais. Vai lá, eu tô cansada das tuas posturas aí de deixar as roupas, seus comportamentos desleixados, né? Então ela vai perseguir. Então, nós precisamos entender, compreender que esses três papéis não funcionam para uma vida saudável. Então, nem ser o agressor, nem ser a vítima. Agressor Uhum. e vítima, nós trabalhamos muito nas constelações. Nós falamos exclusores e excluídos. Os exclusores é o grupo dos salvadores, os controladores, os que dominam, dos que passam. Se estiver trocando o semáforo, é aquele que passa na hora que estiver trocando. Ele vai com tudo, ele é um trator. O excluído é aquele que se fecha, espera, passa na hora certa, o semáforo, espera abrir, ele tem medo, ele é mais frágil. Então, Uhum. esses papéis, tanto nas constelações quanto na análise transacional, que trabalha o triângulo de Karpman, que é o jogo dramático, são jogos psicológicos, né? Uma hora a pessoa, ai, coitadinha de minha vítima, outra hora é o salvador, eu domino Então, tudo, é Mulher Maravilha. 97% das famílias estão vivendo esse drama em casa. Isso. Tanto que existem muitas lives, existem muitos vídeos e material na internet trazendo o triângulo de Karpman. Quem quiser estudar sobre isso, vai ver a sua família estampada ali, né? Muitas vezes você vai se ver, eu sou a vítima, eu sou predominante no Salvador. Quantas vezes eu não fui o vilão, não deixei ninguém em paz aqui, como um juiz, persegui todo mundo, né? Uhum. E então nós vamos trabalhando muito essa questão de não cair nesses papéis doentios, né? E E como que hoje, faz para não cair em papéis olha, doentios? eu vou pegar o Salvador. Vamos olhar para o Salvador, que é essa necessidade de ser o superior, de tomar conta de tudo, que tem como característica principal o controle, né? O excesso de controle.
Então, assim, muitas pessoas vivem dentro desse papel exaustivo, que tem a ver com o perfeccionismo, com a autocobrança, com a sobrecarga, com o cansaço mental, com o esgotamento, né? Sim. E aí O a que que essa gente vai. pessoa, como que ela costuma fazer no dia a dia dela? Esse papel de super mulher, de mulher maravilha, no dia a dia. Ela não costuma aceitar os limites da natureza dela, ela não aceita que ela é vulnerável, que ela não é uma pessoa com recursos ilimitados, ela não se vê como uma pessoa que se cansa, que pode falar para o filho pequeno: olha, a mãe está cansada, está com dor de cabeça, não vai poder brincar com você tanto quanto esses dias, e então se preservar. No amor exigente, nós temos o princípio número 3, que é os recursos são limitados. E ele, nesse capítulo do livro, ele fala sobre essa mulher que ela se considera um herói, tanto pode ser mulher como homem, né? Então, assim, ela não mede as forças dela, ela é um trator, um pé de boi, como falam. Ela não gosta de pedir ajuda para ninguém, Ela fala que ela é forte, ela é muitas forte, que vezes ela ela não. fala: eu sou perfeccionista, como se fosse uma característica positiva, e não é. Perfeccionismo não Uhum. é positivo. Eu Ele faço é melhor que uma todo busca, mundo, né? né? Então aí tem o lado egóico, o egoísmo. Quando eu falo, eu sei, eu faço tudo, eu resolvo tudo, eu sei mais. Ai, não vai sujar esse fogão, não, filho. Ai, não, a mãe não quer, você não sabe limpar, eu sei fazer o melhor pudim, eu sei fazer o melhor arroz, melhor do que a minha sogra, que a minha mãe. Então, assim, ela se torna uma pessoa que ela está sempre buscando uma aprovação, né? Hum, Então, as é pessoas que uma estão nesse necessidade de perfil, aprovação, então. é uma necessidade de aprovação. O As constelações, perfeccionismo é uma necessidade de aprovação. É isso. Então é porque a pessoa não se aprova, ela não se aceita, ela precisa que o outro que aprove ela, o outro que aceite ela. sim. E ela tem um déficit de autoestima muito grande, né? Então, na nossa Uhum. infância, de 0 a 7, na primeira infância, nós temos as nossas marcas, todos nós. Porque nossos pais nunca foram perfeitos, nunca serão, não existe perfeição em ninguém. E a criança, ela espera, devido ao amor infantil, ao pensamento mágico dela, como que a gente via nosso pai e nossa mãe? Eles eram Super-herói. tudo, super-heróis, né? Então, assim, nós esperávamos tudo deles, tudo. E os pais tentam dar tudo. Realmente eles fazem isso. Só que eles não conseguem suprir tudo, porque isso é possível ou Impossível. impossível? Hã? Impossível. Impossível, impossível. Então, essa criança interna segue dentro do adulto, segue dentro de você, segue dentro de mim, e nós vamos, por meio daquela falta de suprimento afetivo lá de trás, muitas vezes culpar nossos pais, clamar e reivindicar agora, não só dos nossos pais, nós vamos reivindicar das pessoas à nossa volta, de nós mesmos. Nós vamos clamar por uma perfeição, por um perfeccionismo, que no fundo está buscando, na realidade, o amor ideal, entre aspas, o amor fantasia, né? Uma fantasia de perfeição que nós não encontramos nos nossos pais. E daí busca isso num parceiro amoroso. O homem Claro, perfeito, uma mulher claro. perfeita. E Isso é daí mais nunca quem comum é o suficiente, né? e nunca acha nenhum homem para ficar com essa pessoa perfeccionista. Ela te troca de um, vai para o outro também não abastece, não supre essas demandas afetivas da infância e nunca suprirão. Né? Aí a gente fala: essa mulher é exigente, dentro de uma visão mais superficial, a gente fala: ela é exigente, ela é uma mulher bem-sucedida, moderna, então não é qualquer um que ela vai conseguir trazer para ela. Não é bem assim, né? É numa vista grossa. No fundo, os déficits de autoestima, né, é um clamor ainda a uma necessidade de atendimento,
de suprimento afetivo, que essa criança interna dentro de nós, crescidos na idade cronológica, nós ainda mantemos esse vazio. E nós vamos buscar, muitas vezes, o perfeccionista, ele vai para o trabalho, ele é workaholic, ele trabalha 12 horas por dia. E ele acha o máximo, porque o patrão dele reconhece, ele se sente Fala com maior que os orgulho, né? outros. E Eu ele sou acha que todo mundo tem que perfeccionista. fazer a mesma coisa. Então ele Tem vê gente como que uma está se característica. identificando aqui, viu, Cléo? Tem gente que Oi? está se identificando aqui com. Você está vendo? Nossa, quando a gente fala sobre isso, né, nos programas assim, é incrível como o que aparece das pessoas se identificando, porque é muito mais comum do que a gente pensa. É muito, né? Eu me identifico super também com essa descrição aí sua. É, Não. até quando eu não tinha tanta consciência, eu Sim, estava fazendo isso totalmente inconsciente, né? sim. O perfeccionismo nas constelações vem sendo estudado em algumas pesquisas. Eu tenho um livro que eu comecei a ler e diz o seguinte, que o perfeccionista, muitas vezes, ele tem a falta de um pai, o Hum, salvador, o perfeccionista, aquele que quer fazer tudo, o máximo, o suprassumo e dá conta de tudo. Muitas vezes ele está dentro da visão das constelações familiares, ele está no lugar de um pai que faleceu na guerra, de um antepassado que ficou ausente. Então, ele entra naquela área de pai. E pai dá muito mesmo. Pai é provedor, pai vai em busca, vai à luta, vai à ação, à aventura no mundo lá fora. Né? Imagine hum. você nesse lugar, como é pesado, como é difícil, né? Nós ficarmos, Por isso entrarmos em lugares errados, né? Que não são lugares nossos, né? É lugar de um pai, de uma ausência, Por isso que de uma acontece o morte. esgotamento emocional, o esgotamento mental, porque está num lugar de exigência nível hard ali que não era para estar, Muito bom, né? falou bem, exatamente. Né? Então a gente vê as pessoas se descabelando com poucas coisas. Hoje eu olho, como eu tenho trabalhado nessa área da constelação, eu observo bem isso. Quanta energia, quanto desgaste em vão. Quanta sobrecarga desnecessária, viu, Lia? Uhum. Sim, E aí, eu sinto isso completamente. Eu vivi isso a minha vida inteira, me sobrecarregando, workaholic, preciso fazer muito, preciso não me aceitando, né, com as minhas imperfeições. Hoje em dia, a eu, vulnerabilidade, né, do ser humano real. eu dou risada das minhas das minhas falhas, né? Que a gente considera Sim, falha. Eu dou risada, eu sou que mais leve, legal, né? que Mas bom. assim, foi um trabalho que eu tive que fazer e é constante, né? Isso se você bobear, você volta para o padrão antigo, né? Então você tem que estar sempre atento para não voltar, né? Porque a hora que você vê, você já está assumindo responsabilidades, Sim, você já está pegando coisas que não são suas para resolver o tempo todo, né? sim, sim. É como a família, o sistema familiar, pelas constelações, é dito que ele não tolera exclusões. Então, quando Hum. alguém não está naquele lugar, alguém virá dos descendentes da família para preencher esse lugar do excluído. Tem até um Então, livro do se Hellinger. morre um pai, por exemplo, alguém vai preencher esse lugar? Desde que vai ser preenchido por alguém se vocês não incluírem esse homem, não lembrarem, não conseguirem, não colocarem ele dentro do coração de vocês. Às vezes fazer uma homenagem para ele durante o dia, né? De repente é o pai que faleceu, olha, pai, você vai comigo hoje para a rua, você vai comigo hoje para fazer compras, eu trago você aqui comigo, respira profundamente. Então, existem vários exercícios sistêmicos para a gente trabalhar esse processo de trazer para a nossa alma,
né, o nosso pai, a nossa mãe, para que a gente possa dar um passo à frente e entrar no lugar de o que que você é do seu pai e da sua mãe? Qual é o Filha. papel? Filha. E se você agora aí falar, eu sou filha, pai, lembrar do nome do teu pai, como chama o teu pai? Meu Posso pai? fazer o exercício? Pode. Carlos. O Carlos atrás de você, do lado direito, atrás. A mãe, como chama a mãe? Nilde. Nilde. A minha é Leonilde. Ah, olha só. Você coloca a Nilde do lado atrás de você, lado esquerdo, né? E aí o que acontece? Você colocando eles nos lugares corretos, você pode trabalhar aí dentro do seu coração, da sua alma, no estado assim mais silencioso, mais profundo. Pai, deixo com você o que é teu. Você é o meu Uhum. pai e você fica no seu lugar, no teu lugar. Mãe, Nilde, você fica no seu lugar, mãe, no seu lugar de direito, no seu lugar justo, no seu lugar correto. Eu vou com a vida. Dou um passo à frente e levo comigo a vida, independentemente dos seus defeitos, independentemente das suas imperfeições, pai, independentemente das suas imperfeições, mãe. Vocês, por meio de todo o meu sistema ancestral, desde lá de trás, vocês me levaram a chegar aqui, por meios possíveis, pelo que vocês puderam, pelo que vocês conseguiram, independentemente das vossas imperfeições, pai, das vossas imperfeições, mãe, eu fico com o que mais importa e que veio até mim, a vida, e dou um passo à frente, dou um passo à frente. Assim eu posso entrar no meu lugar presente, no meu lugar aqui e agora, no presente, que é no lugar Uhum. de De filha, filha. de filha. Então, toda vez que alguém fala assim, o Bert falava assim, ó, quando alguém for falar do pai, presta atenção, o Bert falava assim, Bert Hellinger das Constelações. Quando alguém fala assim, ai, meu pai é honesto, trabalhador, mas, vírgula, e Hum. trazia uma falha, uma imperfeição, ele ainda não conseguiu sair daquele lugar de criança que clama e reivindica o pai perfeito. E ele vai buscar Hum. esse perfeito no marido, nos relacionamentos, no trabalho e criar uma série de exigências muito extremas para as pessoas, porque ninguém vai conseguir ser esse pai, ninguém vai conseguir suprir suas necessidades afetivas, como aquela Uhum. criança interna deseja até hoje. Então, esse exercício de colocar o papai atrás, lado direito, a mamãe atrás, lado esquerdo, fechar os olhos, e fazer isso dentro de uma maneira não mental, não cerebral, técnica, isso não funciona para ninguém, né? Papagaio fala, até papagaio fala, né? Mas fazer aqui dentro do seu coração e falar: eu recebo a bênção da vida que veio por meio dos meus ancestrais. Eu aceito a bênção que veio por meio do fluir da vida até chegar até mim. E eu fico com a bênção, né? Eu fico Uhum. com a dádiva mais importante, a vida. Muito Então, assim, bom, são muito bom. exercícios Eu, muito profundos eu que nos fiz três trazem, constelações familiares e sim, uma das constelações eu tava em lugar de, eu tava em três posições no meu sistema familiar. Olha como eu sou intrometida, né? Tava em três posições. Salvadora, Salvador, é o Total, Salvador. eu tava na posição do meu pai, né? Tava na posição do meu irmão mais velho e Olha o na masculino posição aí. de mãe da minha mãe, né? De mãe da minha mãe. Nossa. Eu estava em três lugares. Olha só que a Mulher Maravilha Master, né? Eu acho que eu sei porque nós trouxemos essa live a Mulher Maravilha, viu? Eu tô entendendo bem isso agora. Deve ter É, uma série né? de Sei pessoas bem como que assistindo. é isso. Eu Hã? acho que o campo nosso é das salvadoras hoje, dos salvadores.
Sim. Quem mais se identifica aí, gente, que está assistindo? Quem está se identificando com o que a Cleo está falando? Coloca aqui nos comentários, manda corações para nós aí. É E verdade. ótimo. E que mais que você preparou sobre esse assunto aí para nós, Cleo? Que você acha interessante, pessoal, se Olha, identificar? eu vejo interessante, eu estava olhando sobre esse assunto nosso, e eu li sobre Rousseau, lá no século XVIII, Rousseau, ele vai falar da perfectibilidade, né, que é um conceito lá da época, e que queria dizer o quê? Aperfeiçoar, né? O ser humano tem a faculdade de se aperfeiçoar. Mas daí ele vai para o egoísmo, para a ganância, vai para a desigualdade, vai querer ser mais que o outro, vai querer ser melhor que o outro, mais importante que o outro, né? E isso vem trazendo até nós, chega até nós, né? A leitura de muitos filósofos, eles trazem uma base para a compreensão da nossa vida, né? Então, Eu assim, estava eu tava o lendo excesso, sobre né? O excesso não nos faz bem, nunca vai nos fazer. Eu estava lendo sobre isso agora nesse livro do Osho, que ele fala exatamente isso. As pessoas tentam ser melhores, tentam se melhorar, tentam ser mais importantes, tentam ser especiais, mas na verdade elas não precisam tentar nada, porque elas já são. Só que Isso, é o elas, ser. quando elas precisam tentar disso de forma externa, elas não estão reconhecendo que elas já são, elas estão procurando melhorar profissionalmente, financeiramente, sempre aquele autoaperfeiçoamento constante, aquela busca de algo Uhum, inatingível, inalcançável, que gera uhum. uma insatisfação, gera um sentimento de E inferioridade, que nunca vai né? alcançar esse Nunca, lugar, esse ideal. nunca tá perfeito, então eu me sinto inferior às outras pessoas, E né? elas Ó, perdem a vida delas. Elas perdem a vida. Olha, o livro do ego, Osho, ele Osho. fala: Osho é liberte-se da maravilhoso. ilusão. Como que é o nome? Então, Osho, o livro do ego, liberte-se da ilusão. Sim, é a Muito ilusão do bom. impossível, né? A busca de É um a ideal. ilusão e essa busca dessa perfeição, a busca do ideal, é o ego que está buscando. Porque a nossa É a essência já é criança. perfeita. Nós já É a somos criança. Então nós precisamos perfeitos. trabalhar nossa criança ferida. Exato. A gente já é perfeito do jeito que somos, com nossas imperfeições. Né? Ele está falando Sim, aqui, Deus já criou cada um único, diferente, porque já é perfeito, não tem nada que se aprimorar. E Né? para você, Já é incrível. hoje a gente fala tanto em plenitude. Para a gente ser pleno inteiro, a gente precisa abraçar a sombra, a luz e a sombra, alto e baixo, as nossas, Sim, a perfeição, entre aspas, o real, né? A nossa perfeição, entre aspas, aquilo que a gente consegue fazer de melhor, aquilo não é perfeição, chamado excelência. Você chegar à sua excelência, fazer o seu melhor, aquilo que lhe agrada, um trabalho que você consegue se realizar, esse é o trabalho por excelência. Você pode conseguir chegar muito longe, mas com alegria, com saúde, né? E nós sim, com estávamos falando leveza. com leveza, né? Às vezes, né, vai ter um certo esforço, então, mas é com alegria no coração, porque são nossos dons, são nossos talentos que a gente está trazendo à tona. E o Rousseau, falando da perfectibilidade, né, o que ele vai trazer? Eu lembrei, né, de colocar aqui, que essa perfeição, esse ideal, né, nos tira do real, nos tira do real. Então, essa criança em nós, ferida, ela ainda está no pensamento mágico, no amor cego e inconsciente, imaginando que a vida pode ser um conto de fadas, que as pessoas podem salvá-las, buscando salvadores nos outros, e de repente elas se tornam as vítimas. Então, como nós precisamos trabalhar a nossa criança ferida, a nossa criança da infância, né? E conseguir trazer essa criança para dentro de nós e também conversar com ela, dialogar com ela, né? Não ser um ser humano, olha, Lia, o mundo hoje é quarentena, e todo esse rol de informações, esse lixo, essa coisa
de ficar falando a negatividade o tempo inteiro, para que nos serve? Não é? Então, muitas vezes nós estamos distraídos com coisas completamente desnecessárias, completamente, podemos jogar fora. Né? A Então, eu pandemia vejo, vai continuar lá. A gente aceitando ou não, a gente sim, falando dela ou não, a gente falando do tanto de mortes ou não, ela vai continuar lá. Ela não vai se desfazer como um passe de mágica. Então, a gente tem que aprender a é, aceitar as coisas do jeito que elas são e parar de se é, debater com isso, né? é. Então, assim, claro que a gente precisa lavar as mãos, cuidar da imunidade, usar máscaras, ficar em casa e tudo mais. Mas ficar assistindo o tempo todo agora, os mínimos detalhes de coisas infinitas, né, extremas a respeito do que está acontecendo, nos tira do nosso real também. Então, o mundo externo também é um arrastar a nossa alma, o nosso ser, para lugares que nós não precisamos. Nós precisamos selecionar um espaço próprio para cuidar dessa criança, para limpar todo esse. Porque conhecimento é conhecimento, informação não é conhecimento, Ô, é Cléo, e dor de cabeça, tensão. como que você orienta as pessoas para mudarem essa situação, para cuidarem dessa criança que você está falando? O que você Então, daria de dicas para as pessoas fazerem? essa criança eu costumo cuidar na psicoterapia, no consultório. Nas 3 primeiras sessões já há nós trazemos essa criança para sair de dentro do consultório com esse adulto que me procurou. Né? Então, eu peço, logo nas primeiras sessões, para ela lembrá-la na infância, numa cena da infância, e trazer para esse mundo aqui no presente essa criança. Uma foto que ela se veja ali, né? Lembrar das características dela. Né? A criança tem sempre alegria no geral, mesmo numa família desestruturada, onde o pai bebe, onde a mãe sofre, onde um é vítima, o outro é agressor, existem as alegrias da infância, momentos que a gente pode sim trazer para que a gente coloque essa criança no presente, para que ela seja trazida aqui no presente, né? Então, uma das maneiras da gente se aproximar dessa criança é fazendo uma limpeza desse enorme vendaval de informações que não me pertencem. Que, claro, eu estou no mundo, preciso saber do que está acontecendo e fazer a minha parte. Claro, sempre. Mas é uma distração, é um lixo, né, que nos tira da nossa realidade. Né? Então, uma das maneiras É uma fuga. fuga, né? A gente está sempre trabalhando, a gente está sempre estudando, a gente está sempre assistindo TV, buscando um relacionamento, viajando, buscando mais e mais e mais, para não olhar para essa criança que está pedindo Uhum, ajuda, que está pedindo socorro. Daí viu? troca de relação, porque nunca é bom o suficiente, né? E sabe o maior ganho que um ser humano pode ter? Eu vejo diante desses anos que eu trabalho com a criança interior, tanto a minha, né, que eu também já trabalhei bastante e cultivo muito essa relação com a minha criança, é um dos maiores ganhos na saúde física, mental, emocional, espiritual, é acessar essa criança interior. Né? Então, às vezes, a gente perde um tempão com coisas tão desnecessárias. Então, eu dou uma dica: limpe, retire, seja seletivo, né? Faça mesmo a sua vida ser do seu jeito, né? A sua criança está ali pedindo isso, né? Faça esse exercício de colocar o papai, a mamãe nos seus lugares, né? Aqueles que lhes deram a vida são grandes, né? Porque não tem como retribuir você como filho ou como filha. Nós não temos como retribuir a vida que nos foi dada. Posso dar uma fazenda, um mundo para os meus pais, mas a vida jamais, né? Ela é muito maior. Então, cuidar de nós, né? Existe uma linha que eu coloco, que eu gosto muito de colocar, a linha é como se fosse símbolo da vida. Os extremos são perigosos, você já ouviu isso? Uhum.
Então, os extremos, o excesso, se eu comer de tudo, eu passo mal. Se eu não comer nada, eu morro por inanição. Eu preciso comer o suficiente. O suficiente é o essencial. Eu não preciso ter um monte de roupas, ter compulsão a compras, trabalhar 12 horas por dia, não conseguir falar não dar parâmetros, rejeitando as leis da minha natureza, né? Então, assim, ficar com o que é o suficiente, né? O suficiente basta. O suficiente leva você à mulher real, que vai poder ter um homem real do seu lado, meio a meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Uhum. E Esse aí a gente equilíbrio, né? buscar esse eixo. E a gente precisa de muita maturidade para isso, né? Conseguir arrancar toda essa enorme quantidade de WhatsApp, celular, conversa em grupo. Não estou desvalorizando a importância e as maravilhas que nós estamos utilizando agora por meio dessa live, né? Nós temos Uhum. sim o lado construtivo, saudável, mas não deixar os excessos consumirem, drenar nossa energia, né? Porque assim a gente deixa de cuidar, né? E Ótimo. um dos erros do ser humano é não respeitar as regras da nossa natureza. Os animais respeitam, os animais são determinados pela natureza. Olha esse gatinho, eu também tenho um gato aqui, Napoleão, né? E eles respeitam as leis da natureza, eles são determinados por elas. E nós temos a liberdade. E a liberdade nos leva a desrespeitar, a rejeitar essas leis, esses limites, esse eixo, esse ponto de equilíbrio, que é o único caminho para a gente encontrar a tão buscada paz. Eu Pois faço um é. exercício com todos os que passam no meu consultório. Quando está terminando, para alta, eu falo, fecha os olhos. O que que aqui você buscou que de mais efetivo, de mais salutar, você conseguiu alcançar dentro de você? E aí nós fazemos um tempo, relaxamos e vamos lá para dentro. A paz, né? A paz, o silêncio, a tranquilidade, algo tão simples, né? Viver em meio à Uhum. natureza, tomar água, falar não para os excessos e conseguir encontrar o centro. Para isso, nós precisamos limpar. Quanta limpeza está sendo feita por esse vírus? O vírus diz que significa excretar o tóxico, excretar impurezas. Que um vírus é um fragmento de uma célula. E ele aflora, ele vem à tona quando o nível de impurezas é exacerbado, é fora do Tá controle. demais, né? E nós estamos também, às vezes, também nos mantendo em convivências muito tóxicas, devido ao imenso número de informações, Uhum. né? Verdade. A gente tá com excesso de tudo, né? Excesso de tudo, É gente. Porque é excesso de informação, é muita informação, a gente. E o desnecessária, pessoal. nem tudo precisamos. Não Exato, precisamos. não tem que se pressionar mais, né? Tem que estar mais com a gente mesmo, né? Tem que ter um tempinho pra gente mesmo. Eu tenho feito muito isso, desconectar de todo o externo, ficar, às vezes eu acordo, eu fico 1 hora na cama, Eu só faço também. meditando comigo mesma, ali Uhum, só quieta, só deixando vir, uhum. procurando realmente esse lugar nosso, Esse porque a gente perdeu centramento o lugar, a gente perdeu o nosso lugar, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa. A gente é não vivendo tem em tempo função para do mundo mim. externo, vivendo em Então a gente função do mundo acorda externo que não é correndo, seu. vai trabalhar correndo, tá sempre atrasado, come correndo e tá querendo dar conta de tanta demanda, mas a gente Uhum, não que não é tem sua. o nosso momento, né? Pra gente mesmo, Uhum. para se ouvir. Então eu tenho me ouvido mais. Tanto é que nessa quarentena o workaholic sumiu. Essa workaholic morreu na quarentena. Que bom! Muito bem-vinda à vida! Muito bem-vinda à vida. E que Nossa, eu esse sou pai, uma essa outra mãe, né? pessoa. Eu sou Sim, uma eu outra vejo. pessoa. Claro, claro que é. Porque é a workaholic que morreu na quarentena. Essa quarentena fez assim, ó. Teve vários dias que eu não quis trabalhar e falei, não
vou trabalhar, meu corpo não quer, Uhum, vou ficar aqui de uhum, boa descansando, mas eu estava precisando dessa uhum, desintoxicação, dessa uhum. necessidade de estar fazendo o tempo todo alguma coisa. Então a gente fica nessa sensação de que eu tenho que estar produtivo. Gente, a gente coloca Que horário, doença. encaixa milhões de compromissos em cada horário para a gente não tem Uhum, tempo para fazer nada. A gente não tem tempo para não fazer nada. é. Porque a gente E está assim a cheio vida de vai embora. compromissos. E assim a vida vai Exato. embora, E a gente né? fica encaixando um monte de coisa. Não, porque daquela uma hora que eu tenho, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer. A hora que você vê, você não teve tempo para nada. Então, Então, essa é assim, uma característica de perfeccionista, não é, Lia? Uma sim, característica de total, perfeccionista. Então, nós trabalhamos total. assim em psicologia, o mundo real e o mundo ideal. Né? Então, muitos chegam para nós, né, nós percebemos que estão no mundo ideal, que é o mundo que eu gostaria que fosse, e o Bert Hellinger vai falar do pensamento mágico, da criança interna, que está em busca da perfeição, porque lá no fundo, todos nós temos uma criança que buscou o mundo perfeito e não encontrou. E tá E que ferida por causa Tá disso. ferida, tá ferida. E o que que ela faz? Ela vai buscar todo esse trabalho, essa produtividade, entre aspas, que não é isso coisa nenhuma, para se sentir melhor, maior, para se sentir valorizada, como se ela estivesse diante do papai e da mamãe, se sentindo, então, recebendo todo o amor do mundo. Mulheres que amam demais são a cara disso que eu estou falando, né? Elas vão buscar que o homem fazer tudo para esse homem, amar esse homem, para que esse homem seja, né, o herói dela, ela vai lá ser a salvadora e eles vão embora, porque eles não conseguem retribuir, né, esse extremo, esse pai e mãe aí enorme que elas acabam atuando. Então, Cléo, para a gente encerrar nossa live, que nosso tempo está acabando, Certo, ó. como que as pessoas entram em contato? Para quem não sabe, gente, a Cléo, ela é de Jaú, ela é psicóloga, trabalha com constelação Uhum. familiar, ela é de Jaú, mas atende online também, né, Cléo? Atendo online por Skype. Tenho Tá. atendido, sim. Então, quem quiser entrar em contato com a Cleo, entre aí no Instagram dela, manda um direct, alguma coisa, agenda uma Sim, consulta com ela, né? Para sim, saber tudo que a gente falou aqui, gente, é possível de ser melhorado, de ser trabalhado. Ninguém claro. não é uma condição. Uhum. Completamente possível quando a gente toma consciência, a gente olha para aquilo e começa a fazer novas escolhas. Agora eu quero mudar daqui para frente, né? Uhum. O passado já É. foi, agora como que eu vou fazer daqui para frente? Para essa Sim, evolução, né? E é. ótimo. E quem quiser também, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, tem o link na minha bio, entrem lá, que eu sempre estou compartilhando Uhum. conteúdos, as lives, o curso de Enneagrama, curso de marketing digital para coaches terapeutas, que é essa mentoria que a Cláudia faz. Maravilhoso, acessível, objetiva, cheia de ideias, uma maravilha. Estou adorando. Que E bom, então é isso, estou à gratidão. disposição para a gente encontrar esse lugar, né? Quando nós encontramos esse lugar, as constelações dizem, né? É o nosso lugar. Então, nesse lugar que a gente consegue ser filha dos nossos pais, sem clamar, sem reivindicar, aceitando as coisas como elas são, a gente consegue chegar no presente, na nossa Uhum. realidade, no nosso eu verdadeiro, e aí ficar no essencial. Então, a dica que eu dou é: fica no essencial, né? Eu coloquei essa frase um dia num casamento de uma pessoa que eu conheci, que não estava bem. Ela levou esse focar no essencial. Você acredita que ela me conta que em 4 meses ela se estabilizou no casamento? Porque Olha nela só. tinha muito de salvadora, muito de querer o homem pronto, perfeito, né? E aí ela conseguiu, né, encontrar esse equilíbrio, porque ela focou no essencial dela. Então, quando a gente muda, a gente se trabalha,
Às vezes a gente não precisa fazer grandes coisas, a gente não precisa fazer um estardalhaço, querer que o marido vai fazer Eu tô na. terapia, querer trazer Ó, vai uma cair. Vai benzedeira. cair, Rafael. Vai cair. Ah, então Vai, tá, um tem 20 beijo para segundos, todo mundo. tá? Adorei estar aqui e Obrigada, estamos viu? aí. Obrigada, um Foi beijo, querida, maravilhoso. queridos. Precisamos repetir Ai, que bom. mais. Sim, Ivete, um obrigada. prazer. Que bom que você Prazer. gostou, viu? Obrigada, obrigada. Beijão, Beijo. gente. Curte aí Até para mais, nós. Tchau. gente. Tchau, até mais. Vai, tem Tchau, 5 tchau. segundos. Vai cair.